Olá a todos vocês, como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez para estar gravando essa aula e agradecendo a Deus primeiramente por nos capacitar para darmos esse conteúdo, apresentarmos esse conteúdo. Mas tudo o que nós apresentarmos a você, pode ter certeza que a capacidade vem de Deus, que nos capacita cada dia mais a fazer a obra do Senhor, porque eu sempre falo que a obra do Senhor, ela não para nunca, né? Ela é uma caminhada constante, ela não é, um retroceder, e sim um ide, um à frente, um passo à frente a cada dia mais para estarmos na presença de Deus e termos intimidade com o Senhor. E nessa aula de hoje, a 10ª aula, né? Nós vamos estar falando de 54. Nós vamos estar falando sobre o servo espiritual. O que é um servo espiritual, né? É uma aulinha meio extensa, mas eu tenho certeza que é necessário para que nós possamos aprender a palavra de Deus mais um pouquinho. Então vamos lá. O servo espiritual. Como conhecer o servo espiritual? Conhecer é saber como o espírito do homem opera, é essencial para o controle sobre o nosso ego na guerra contra Satanás. O desconhecimento das exigências do espírito, bem como o seu mover, o seu suprimento, da sua expressão e direção, faz com que continuemos a seguir a vida de alma sem refreá-la, como se ela devesse ser o princípio básico do nosso viver. O homem é um espírito caído e precisa renascer para poder tornar-se um homem, um novo espírito. Este é o novo nascimento. Deus é espírito e comunica-se com o homem pelo seu espírito. Somente Jesus Cristo pode restaurar nossa comunhão com Deus através da regeneração, do renascimento do espírito humano. A regeneração, portanto, ocorre no espírito do homem. A obra de Deus começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. A nossa regeneração no espírito, ela começa lá dentro do nosso coração, da nossa alma, para vivermos uma vida regenerada com o Senhor. Essa regeneração concede ao homem um espírito e também que vivifica o seu velho espírito. Nós podemos estar vendo em Ezequiel 36, 26. Porei dentro de vós um espírito novo. E lá em João 3,6 diz assim: o que é nascido do espírito é espírito. Nesses versículos, o termo espírito refere-se à vida de Deus, pois é algo que originalmente não possuímos. O propósito de Deus para o homem regenerado é levá-lo por meio do seu espírito a livrar-se de tudo aquilo que pertence à velha criatura, ao velho homem, né? Antes de conhecer Jesus. Pois dentro do seu espírito regenerado estão todas as obras do Senhor. O Espírito Santo é a força maior, a força motriz dessa tarefa. Ele conhece o mundo do pecado, do juízo e da justiça, lá em João 16:8. Ele prepara o coração humano vamos ver para que ele prepara o nosso coração, para crermos no Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador e para comunicar o Espírito do homem aquilo que a cruz criou e realizou através de Jesus Cristo. A regeneração é a obra do Espírito Santo. Nascemos de novo porque ele aplica a obra da cruz em nós.
Além dessa obra, o Espírito Santo realiza essa obra que é habitar em nós. Lá em Ezequiel 36, 26, 27, podemos ver: darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor. Ele habita em nosso espírito restaurado, e a partir do momento em que somos salvos, toda a personalidade do Espírito Santo passa a habitar em nós e não apenas nos visitar. Ele habita em nós, ele não é uma visita que chega e vai embora. Ele fica ali, então ele é permanente, ele habita em nós. Nós podemos ver lá em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse versículo revela o amor do Espírito Santo para conosco. O Espírito Santo habita no espírito regenerado do homem. Somente o espírito regenerado do homem, e não a mente, nem as emoções, nem a vontade, nem o corpo, é adequado para servir a morada, servir de morada para Deus. Então não é o espírito regenerado do homem, não é somente aquele espírito que é da mente, das emoções que nós vimos na aula anterior, né? Nem a vontade do corpo, aquela emoção. Não, ele é morada do Senhor dentro de nós. Por que é tão importante compreendermos que o Espírito Santo habita no mais profundo do nosso ser? Porque só assim não cairemos em erro de buscar a orientação da alma, e sim do nosso homem interior. Muitos cristãos buscam voltar-se para si mesmo ou examinar-se sua alma para saber se tem paz, se tem graça ou se estão crescendo espiritualmente. Isso é por demais prejudicial, isso é prejudicial e não é um ato de fé. Assim, deixam de contemplar o Cristo para olhar para dentro de si mesmos. Uma pessoa cujo espírito regenerado e dentro do qual o Espírito Santo habita, ainda pode ser carnal, pois seu espírito pode estar sobre o domínio da alma ou do corpo. Para tornar-se espiritual, ele precisa tomar algumas atitudes. Vamos ver que atitudes são essas para se tornar uma pessoa espiritual. Em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus produz homens regenerados. A obediência ao Espírito Santo que resulta em crentes espirituais. Quando nós nos relacionamos adequadamente com Cristo, nós tornamos cristãos. Quando nos relacionamos adequadamente com o Espírito Santo, nos tornamos espirituais. E pela cruz temos a possibilidade de ser espirituais, mas o Espírito Santo que nos torna assim. E a última, a cruz sempre conduz o homem ao Espírito Santo. Vamos ver o que é andar segundo o Espírito. Muitas vezes a gente vê essa expressão, né? Vamos andar, tu tem que andar segundo o Espírito. Vamos ver. Lá em Romanos 8, 4, 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação de carne é morte, mas a inclinação de espírito traz vida e paz. Que versículo que tem que ficar dentro de nós, né? Que capítulo gostoso de ouvir, que nós temos que andar segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É o que são segundo a carne, agem como a carne, mas os que são segundo ao Espírito, agem conforme o Espírito que produz
vida e paz. Andar segundo o Espírito é contrariar definitivamente a nossa carne. A intuição do nosso espírito pode ser uma revelação instantânea na mente, capacitando-nos a entender o significado dela. Se o pensamento intuitivo representa o pensamento do espírito e somente a ele devemos seguir. No tocante a servir a Deus, existe a possibilidade de oferecermos fogo estranho, ou seja, algo que não é espiritual, é a emoção, aquela coisa da carne, né? Como nós vimos na aula anterior. E isso provoca o quê? A ira de Deus, a tristeza de Deus. Vamos ver o serviço espiritual. Se Deus nos chama para um serviço, ninguém pode resistir, como foi com Saulo de Tarso. Assim como Deus nos chama, ninguém pode comprar um ministério como desejou Simão. Deus nos capacita espiritualmente, é só Ele que pode fazer isso. Nós não podemos comprar um ministério. Por outro lado, um serviço não pode ser iniciado por um incentivo de alguém. Dessa forma, ele estará colocando os sapatos da carnalidade. Não é uma coisa do Espírito, não é a vontade de Deus, é uma coisa da carne, é um serviço prestado à carne, ao homem. No livro de Atos, encontramos versículos que eles mostram como os apóstolos consultavam o Espírito Santo para executar ou enviar alguém para a obra. Olha, aí está o exemplo. O que os apóstolos faziam? Eles consultavam o Espírito Santo para ver quem eles iam colocar na obra, quem eles iam mandar a executar aquela tarefa. E é assim que nós temos que pegar esses exemplos. Orar antes, buscar de Deus, falar com Deus, ver quem é a pessoa que nós queremos, no caso de um pastor está fazendo a obra, ou de um ministro, ou de um evangelista. Senhor, quem eu devo fazer? Me mostra a pessoa certa, fala comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Lá em Atos 10:19 diz assim: disse o Espírito, em Atos 13:4, envia-nos, pois, pelo Espírito Santo. E em Atos 16:6, tendo sido impelidos pelo Espírito. Aqui nesses capítulos, nos versículos, a gente pode ver que eles falavam com o Espírito Santo para ver como eles iriam fazer a obra. Eles não tomavam decisões pelas emoções, pela carne, pela mente. Não, primeiro eles consultavam a Deus, ou seja, o Espírito Santo. Como podemos verificar? Eles voltaram suas mentes ao Espírito Santo pela intuição. O objetivo do serviço cristão é comunicar a vida ao espírito do homem ou edificar a vida no espírito. E isso só é possível se for dirigida pelo Espírito Santo, que habita em nós mais profundamente no ser humano. Sermões, parábolas bem feitas, estruturadas, palavras maravilhosas, inteligentes, que comunicam a vida, não vão transformar a nossa vida. Somente o poder de Deus através de nós que pode fazer isso. Não se engane, não fique pegando doutrinas vãs aonde quer que você vá. Peça ajuda ao Senhor, é Ele que te capacita. Aqui diz em João 8:63, aliás 6:63, o Espírito é o que vivifica. Aí está a prova que nós podemos falar com o Senhor. O serviço cristão não pode ser um fardo a ponto de se dizer: estou tão cansado de tanto fazer a obra do Senhor, que eu não tenho mais tempo
para a comunhão com o Senhor. Estou fazendo tanta coisa que não tenho tempo para ter comunhão com o Senhor. Isso não pode existir nunca nas nossas vidas. Tome esse cuidado. Vamos ler em João 2:20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha aí. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como aquelas que vos ensinou. Assim nele permanecereis. É como já havia falado. Peça ajuda ao Senhor, não fique ouvindo conversa daqui, exemplo dali. Não, ele diz, fica a unção que vós recebeis. Você já recebeu essa unção do Espírito Santo. Ele fica em vós. Não tem necessidade de que alguém vos ensine tais coisas. Com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Ainda diz para quem duvidar, é verdadeira, não é mentira. O Espírito Santo capacita o nosso espírito para compreender todas as coisas. Vamos ver as dificuldades do espírito. Intuição é o sentir espiritual sem causa ou razão. É andar segundo o espírito. Ela expressa o pensamento do espírito, que por sua vez expressa a mente de Deus. O espírito possui sentidos tal como a alma, porém distintos. Os versículos a seguir nos revelam alguns desses sentimentos. Vamos ver, são vários, né? Então preste bastante atenção. Vamos falar sobre conhecimento e discernimento. Está baseado no livro de Marcos 2:8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam dele, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O discernimento nos capacita a distinguir o que é de Cristo e o que não é de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a distinguir entre o bem e o mal. Você sabe quando uma coisa não vem do Senhor, quando uma palavra não vem do Senhor, quando um pensamento não vem do Senhor, quando uma atitude não vem do Senhor, porque a Bíblia diz, não pode jorrar duas águas de uma só fonte, ou vai jorrar água limpa, ou água suja, ou água salgada, ou água doce, e assim por diante. Vamos falar sobre a alegria. A alegria, Lucas 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tristeza, João 11:33. Jesus, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com eles vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Decisão, Atos 19:21. E cumpristes essas coisas, Paulo propôs em espírito. Amor, o qual nos declarou também o vosso amor em espírito. Sabedoria e redenção, Efésios 1:17. Porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Esses são capítulos e versículos que eu estou citando, falando de alegria, tristeza, conhecimento, discernimento, decisão, palavras de amor, palavras de sabedoria, de revelação. Isso estão baseados em capítulos e versículos que você pode estar meditando. Por exemplo, um espírito de brandura. Onde que você pode achar na Bíblia para ter um espírito de brandura? Lá em Gálatas 6:1 fala sobre o espírito de brandura. Sobre um espírito fervoroso, podemos citar Romanos 12:11. Sobre um espírito sereno,
Podemos citar Provérbios 17 e 27. O espírito alegre, Lucas 1:47. Um espírito de poder, 2 Timóteo 1:7. Um espírito tranquilo, 1 Pedro 3:4. Um espírito em novidade de espírito, Romanos 7:6. Um Espírito Santo, 2 Coríntios 7:1. São versículos que você pode estar meditando quando você se achar nessa situação. Hoje eu estou triste, vou lá em tal versículo, em tal capítulo que vai falar sobre tristeza, o que eu devo fazer. Um espírito forte, Lucas 1:80. Um espírito de unidade, Filipenses 1:27. Um espírito cheio da graça de Deus, Gálatas 6:18. Um espírito arrebatamento sobre um espírito de arrebatamento, lá em Apocalipse 22:20, que diz: ora vem Senhor Jesus, né? E aqui nós terminamos a nossa aula e eu espero que você tenha aprendido bastante, que você possa meditar nesses capítulos, nesses versículos, porque se nós vamos ler todos eles e vamos explicar direitinho, a nossa aula vai ficar muito extensa e o vídeo também, né? Eu vou estar passando uma tarefinha lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo, para você estar respondendo algumas perguntinhas que eu vou fazer sobre essa aula. E eu espero todos vocês na segunda-feira, nossa videoconferência. E que vocês tenham uma ótima semana e que o Espírito Santo venha cada vez mais capacitá-los a fazer a obra do Senhor com amor, com alegria e não com emoção, mas com o discernimento e a tranquilidade que só o Espírito Santo nos dá, só o Espírito Santo nos concede, porque ele diz que é ele que coloca dentro de nós, é ele que nos capacita. Amém? Então eu espero vocês na segunda-feira às 20 horas na nossa videoconferência. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.